Nesse vídeo eu vou ensinar para quem é do Simples Nacional a calcular os encargos sociais, trabalhistas e indenizatórios. E ainda já apresentando a diferença entre as modalidades de contratação horista e mensalista. Ficou interessado? Então vamos pro vídeo. Eu já tenho um vídeo no canal onde eu explico como calcular os encargos, mas esse vídeo aqui vai ser uma versão atualizada 2022, onde eu vou apresentar novas dicas que eu não falei no vídeo anterior. Se você já viu o vídeo anterior, também assista esse aqui, porque vai ter várias novidades. Eu escolhi calcular os encargos especificamente no regime tributário do Simples Nacional, porque essa modalidade representa 90% das empresas no Brasil. Vamos para a tela do computador que eu vou explicar na prática como calcular os encargos. Então vamos lá. Para a gente começar a calcular os encargos, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os valores dos encargos variam de acordo com a modalidade de contratação. Quando você vai contratar alguém na sua empresa, existem diversas modalidades que você pode fichar esse funcionário, mas as duas principais formas são horistas ou mensalistas. Então vou colocar aqui, ó, as principais modalidades de contratação. Vamos começar a falar sobre o horista. O horista, quando você contrata o horista, você contrata pelo custo por hora. Então vamos lá aqui, ó, você contrata custo por hora. Outro detalhe do horista, que o valor que ele recebe por mês, ele é variável, ele recebe de acordo com as horas efetivamente trabalhadas. Então vou colocar aqui, ó, salário mensal variável. Ou melhor, né, conforme as quantidades de horas efetivamente trabalhadas. Geralmente a função horista ela é aplicada para o pessoal operacional. Vou colocar assim, ó, geralmente contratação de mão de obra operacional. No final do vídeo eu vou dar uma dica em relação a esse detalhe entre o horista e o mensalista que pode te ajudar na precificação. Mas em linhas gerais, o horista ele é contratado para a mão de obra operacional. Motorista, ajudante, pedreiro, carpinteiro, geralmente são essas profissões que se contratam por hora. Agora, a próxima modalidade de contratação é a mensalista. Deixa eu colocar aqui embaixo, mensalista. No caso do mensalista, você contrata por salário. Então aqui, trata pelo custo do salário. No horista, você contrata por hora, no mensalista, você contrata por salário. E diferente do horista, no caso do mensalista, o salário mensal ele é fixo todo mês. Então coloca aqui, ó, salário mensal fixo. O que isso significa? Independente das horas efetivamente trabalhadas, no caso da contratação, a modalidade de contratação mensalista, o salário vai ser fixo. Geralmente, essa modalidade de contratação é para os funcionários de gestão. Então, seria no caso de engenheiro, médico, geralmente essas profissões. Vou colocar assim, contratação de mão de obra de gestão. Então, vamos lá. Essa é a primeira coisa que a gente vai diferenciar no cálculo dos encargos. Se a modalidade de contratação vai ser horista e mensalista. No exemplo que eu vou dar nesse vídeo, eu já vou mostrar na prática a gente calcular os dois e já vou apontar o que difere um e outro. Então, se a gente já sabe que as duas principais modalidades são horista e mensalista, agora já vamos para os encargos. Basicamente os encargos nós temos três. Os sociais, trabalhistas e indenizatório. Existe um outro grupo de encargos que eu chamo de cruzado, que basicamente seria a combinação entre esses três encargos, que é os sociais, trabalhistas e indenizatório. Mas eu vou explicar isso mais na frente. Mas em resumo, os encargos que você precisa saber calcular são sociais, trabalhistas e indenizatórios. Outro ponto também que interfere na hora de calcular os encargos é o regime tributário da empresa. Existem vários, mas os três principais são o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Vou colocar aqui, então, ó, regime tributário, que a gente pode ter lucro real, lucro presumido
e o Simples Nacional. Nesse exemplo, eu vou calcular especificamente uma empresa do Simples Nacional, porque a maioria das empresas no Brasil, mais de 90% são do Simples Nacional. Então, eu acredito que esse vídeo vai ajudar bastante essas empresas. Outro ponto também que pode interferir nos encargos é o faturamento anual da empresa. Então, de acordo com o valor que a empresa fatura no ano, muda de faixa e muda os percentuais das alíquotas dos encargos. Então, esse é um outro fator que interfere na hora de calcular os encargos. E por último, o CNAE, que é Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Quando você vai abrir o CNPJ, você já tem que cadastrar qual vai ser seu CNAE. Então, de acordo com o número do seu CNAE, também interfere na hora de calcular os encargos. A gente vai começar a calcular agora pelos encargos sociais. Em relação aos encargos sociais, eu sempre recomendo você fazer uma consulta com o contador, porque esses percentuais variam de acordo com seu CNAE, faturamento anual e regime de tributação. Mas, de qualquer forma, eu vou dar uma explicação geral de cada um desses, porque você não necessariamente, a sua empresa, vai ter que pagar imposto de todos esses itens que estão listados aqui. Dependendo da sua área de atuação, regime de tributação, CNAE, alguns você paga, outros você não paga. Então, assim, novamente, sempre procura um contador para te apresentar quais são os percentuais que você vai pagar. Mas, independente disso, eu vou apresentar aqui uma visão geral, vou tentar explicar assim, de forma resumida cada um desses impostos para você ter conhecimento que eles existem e que talvez você precise considerar na precificação do seu produto. Vamos começar pelo INSS. O INSS refere-se à aposentadoria, ou por tempo de serviço, ou por idade. Geralmente, essa faixa varia de 0% a 20%. Tem um detalhe importante do INSS, que é importante você saber para você não cometer erro, né, ou fazer confusão, é porque o percentual que é descontado em folha do funcionário não é o mesmo que a empresa paga para o governo. Então a empresa paga INSS para o governo e o funcionário também paga e é descontado em folha. Só para você ter ideia, enquanto a empresa paga de 0% a 20%, o funcionário paga de 7,5% a 14% de INSS. Muito cuidado para você não fazer confusão. Então tem um percentual que é descontado do funcionário em folha, que não tem nada a ver com o percentual que você tem que considerar na sua precificação, porque a empresa ela paga um percentual diferente do que é descontado do funcionário. Espero que isso tenha ficado claro. Então, na empresa, varia de 0% a 20%. O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Basicamente, a empresa tem que fazer uma poupança que é administrado pela Caixa Econômica Federal, que para o funcionário ela tem que depositar 8% da folha de salário e para o menor aprendiz 2%. Então, o FGTS ele pode ser 2% no caso do menor aprendiz ou 8%. O próximo imposto é o salário e educação. Esse imposto é o que banca todas as escolas públicas do Brasil. Esse percentual é fixo e é de 2,5%. O encargo social INCRA, ele é responsável pela reforma agrária. Ele também é um imposto fixo de 0,2%. Vou colocar aqui, 0,2%. O SESI já é um imposto referente ao ensino na área industrial. Ele é de 1,5%. Também um percentual fixo. Vou colocar aqui, 1,5%. O SENAI também é na área da educação profissionalizante e o percentual alíquota é de 1%. SENAI, 1%. O próximo encargo, que é o SEBRAE, ele é um programa que ajuda o desenvolvimento de pequena empresa e microempresa. O percentual dele varia de 0,3% a 0,6%. O SESC já é um programa social para os funcionários e para a família de um valor fixo de 1,5%. O SENAC também é para escola de aprendizado comercial, é de 1%. O SENAR ele é responsável pela formação do profissional rural. O percentual varia de 0,2% a 2,5%. Apenas uma curiosidade no caso do SENAR, se sua empresa paga o SENAR, você não precisa pagar o SENAC e nem o SENAI. Então, quando você está pagando esse percentual aqui, você elimina o SENAC e o SENAI, tá bom?
O SEST, que é Serviço Social e Transporte, ele é um valor fixo de 1,5%. Esse aqui também, se você paga esse imposto, você não vai precisar pagar nem o SESI, nem o SENAI, tá? Então, pagando esse aqui, esses dois aqui vão ser 0%. O SENAT é responsável pelo transporte, que é de 1%. E ele também, se você paga esse percentual, você não precisa pagar nem o SESI e nem o SENAI. O SESCOP, ele é do cooperativismo, ele é um valor fixo de 2,5%. Se você também paga o SECOP, você não precisa pagar mais nenhum outro S. Tudo que tem S aqui, ó, SESI, SENAI, SES, SENAI, você não paga nenhum desses. Pagando 2,5% do SESCOP, você não precisa pagar nenhum outro encargo do Sistema S. O seguro contra acidente do trabalho, ele vai depender do KNAI da sua empresa. Conforme o número do KNAI da sua empresa, que é a atividade que você faz, vai ser atribuído um risco. E esse risco pode ser leve, médio ou grave. Se for leve, ele vai ter um custo de 1%, for médio, 2%, e se for grave, é 3%. Então, esse encargo aqui ele pode variar de 1%, 2%, ou 3%. Então tá aí, todos os encargos sociais que podem incidir sobre o preço do seu produto estão aqui, os percentuais estão aqui. Então vamos lá, para a gente começar a calcular, eu vou ter que fazer algumas definições. Ó. Primeira coisa vai ser o regime de tributação. Eu vou colocar aqui, ó. Regime de tributação. Como eu falei, o regime que eu vou calcular aqui vai ser o Simples Nacional. Então nesse exemplo, eu vou considerar o Simples Nacional. Outra informação que a gente precisa é a definição do KNAI. Eu vou colocar um KNAI aqui que eu vou utilizar como exemplo hipotético nesse vídeo. Eu vou considerar esse número do KNAI, 47.132.500, que ele refere-se a comércio varejista de cosméticos, produtos e perfumaria e de higiene pessoal. Próxima informação que você também precisa é o faturamento anual. Vou colocar aqui, ó, faturamento anual. Vou considerar faturamento anual de 1.200.000. Essas informações aí, conforme eu expliquei, é baseado nesses 3 itens que o contador ele vai avaliar em cima de toda a legislação brasileira, quais os percentuais dos encargos sociais. Essa parte aqui dos encargos que são sociais tem que vir do contador. Não cometa o erro de querer pesquisar na internet por conta própria, identificar os seus percentuais, porque a legislação que define isso é imensa, é cheia de exceções, detalhinho, que você pode cometer um erro. Então, minha sugestão, nessa parte do processo de cálculo dos encargos, faça uma consulta com o contador. Então, a única coisa que o contador vai precisar será dessas informações, regime de tributação, KNAI e faturamento. Com essas informações aqui, ele descobre quais são os percentuais que você vai ter que pagar. Então, o que eu fiz? Seguindo o meu próprio conselho, eu peguei essas informações aqui e pedi para o contador me falar quais são os encargos que vai ter que pagar. Então, vamos lá. Começando pelo INSS. No caso do regime nacional, não tem INSS para pagar, seria 0%. Não é que não tem INSS para pagar, é que no caso do Simples Nacional, o INSS incide sobre o faturamento. Então esse percentual ele está incluso lá nos impostos. Então ele não incide sobre a mão de obra. Então quem é do Simples Nacional, o seu INSS ele vai ser pago em cima do faturamento da empresa e não sobre a folha de pagamento. Por isso que é 0, tá? Então o próximo, o FGTS é 8%, salário e educação é 2,5%, INCRA 0,2%, SESI não tem, SENAI não tem, SEBRAE tem, que é 0,6%, SESC tem 1,5% e o SENAC 1%. O resto aqui não tem. E por último, o seguro contra acidente, conforme aquele KNAI, é 2%. Os encargos sociais são os únicos que o ouriça ou mensalista não tem diferença. Então, é só copiar e colar que eles vão ser absolutamente iguais. Então tá aí, a primeira etapa do nosso cálculo pronto. Encargos sociais, tanto o ouriça como o mensalista, deu 15,8%. A primeira coisa que a gente precisa encontrar para começar a calcular os encargos trabalhistas é os dias efetivamente trabalhados no ano. Para isso, a gente precisa encontrar a quantidade média de dias no ano e todos os dias que, por lei, o funcionário não trabalha e mesmo assim você vai ter que pagar para ele esse dia que ele não trabalhar.
Então, fazendo essa diferença, a gente vai encontrar os dias efetivamente trabalhados no ano. Essa é a primeira informação que você precisa aprender a calcular para poder iniciar o processo de cálculo dos encargos trabalhistas. Então, vamos lá. Vamos começar a calcular aqui a quantidade média no dia do ano. Por que quantidade média? Porque a cada 4 anos existe um ano bissexto, que é o mês de fevereiro, vai ter um dia a mais. Então a gente precisa considerar essa média. Então seria 3 anos com 365 dias e o quarto ano 366. Então o que a gente tem que fazer? Apenas uma média entre essas duas quantidades que acontece a cada 4 anos. Então a quantidade média de dias no ano é só fazer a fórmula. É 3 anos, então é 3 vezes 365 dias, mais 366 dias, que é o quarto ano, dividido por 4. Deixa eu colocar um dividido aqui que faltou. Dividido por 4, que deu 365,25. Então a primeira coisa que a gente precisa encontrar para calcular os dias efetivamente trabalhados é esse, a quantidade média de dias no ano, que são 365,25. Então beleza, agora que a gente tem a quantidade média de dias no ano, a gente precisa calcular agora os dias que serão descontados. Então o primeiro benefício que o funcionário tem é os 30 dias de férias. Então ele não vai trabalhar os 30 dias, porém ele vai receber do mesmo jeito. Então eu vou colocar aqui, ó, 30 dias de férias. O próximo que a gente precisa descontar é o repouso semanal remunerado. Então durante uma semana você tem que dar um dia de descanso para o empregado. Geralmente é o domingo, mas não necessariamente tem que ser o domingo, pode ser qualquer dia da semana. Então geralmente em média no ano, se eu for considerar todo domingo, dá 48 dias. Então a gente vai ter que descontar 48 dias. Próximo item que a gente precisa considerar é os feriados. Aí quando eu digo feriado, tem que ser municipal, estadual e federal. Então você pega aí onde você tem o seu empregado, na sua cidade, no seu estado, e veja quantos feriados que você tem. Municipal, estadual e federal. Eu vou considerar na média aqui 11 dias. Uma observação aqui importante é você tomar cuidado para não ter duplicidade nesse cálculo aqui das férias, no repouso semanal e nos feriados. Se você considerou um domingo aqui, por exemplo, né, no repouso semanal, e ele tá como um dia de feriado, você não precisa considerar 2 vezes, tá? Não pode ter duplicidade. Então essa é uma dica e um erro que às vezes algumas pessoas cometem. Próximo item é o auxílio por incapacidade temporária. Esse seria o antigo auxílio enfermidade, ele mudou de nome. Hoje a gente chama de auxílio por incapacidade temporária. Basicamente o funcionário tem direito a 15 dias, porém, como não é todos os funcionários que utilizam esse benefício dos 15 dias, então você precisa estabelecer uma estatística. Se você não sabe, em média, qual que é o percentual da sua empresa, então comece utilizando os percentuais nacionais. O último levantamento que eu fiz em 2020, foram utilizados esse recurso, esse auxílio, 3,24%. Então vou considerar a média nacional de 3,24%. Um outro detalhe importante que você deve considerar é que às vezes esse auxílio por incapacidade, porque esse 3,24% são as pessoas que utilizaram os 15 dias. Porém, teve alguns funcionários que utilizaram 14 dias, 10 dias, 1 dia, que não está nessa estatística. Então, para tentar abranger esses empregados que não utilizaram os 15 dias, eu vou fazer um adicional aqui de 3 dias na conta. Então, a fórmula é o seguinte: o funcionário ele tem direito a 15 dias, tá aqui, porém 3,24% utilizam esse benefício. Como existe ainda profissionais que não utilizam os 15 dias, eu ainda vou somar, então seria 15 vezes 3,24 mais 3 dias. Esse 3 dias aqui, pessoal, é totalmente arbitrário. Se você não quiser considerar nada, não considere. Eu, na minha conta, eu estou considerando, porque tem sim, de fato, empregados que não utilizam os 15 dias, utilizam menos. Então, esses 3 dias que eu estou considerando a mais aqui é justamente para cobrir essas pessoas, tá bom? Então, repetindo, para você poder achar a quantidade de dias aqui por auxílio de incapacidade, vão ser 15 dias vezes 3,24 mais 3 dias. Então, eu cheguei aqui no resultado de 3,49 dias. Vamos para o próximo, acidente do trabalho. Também acidente do trabalho, o funcionário tem direito a 15 dias. Se você não tem aí a estatística da sua empresa, a média nacional, o último que eu levantei, acho que foi no 2020, é 2,05% utilizar esse recurso.
E novamente a mesma coisa, às vezes no acidente de trabalho a pessoa não usa os 15 dias, usa menos. Então também eu vou considerar mais 3 dias adicionais. Então para encontrar a quantidade de dias do acidente de trabalho, é só multiplicar 15 dias vezes 2,05 mais 3 dias. A gente vai encontrar 3,31. Então essa é a quantidade de dias referente ao acidente de trabalho, 3,31. Tá. No caso da licença maternidade, o profissional tem direito a 5 dias, eu vou colocar 5 dias aqui. Novamente, se você não tem o percentual da sua empresa, pegue o percentual da média nacional. No caso da licença paternidade, o último levantamento que eu fiz foi 6%. Os homens aí, os empregados, acionaram 6%, utilizaram os benefícios da licença paternidade. Além disso, você precisa estabelecer qual que é o percentual de homens na sua empresa. Algumas empresas vão ter mais homens e menos mulheres, e outras empresas vai ser o contrário. No meu caso aqui, no exemplo, eu vou considerar que a minha empresa tem 95% homens. Então, para a gente encontrar aqui a quantidade de dias da licença paternidade, é só multiplicar 5 dias vezes 6% vezes 95%, que é a quantidade de homens. Deu 0,29 dias para licença paternidade. Vamos lá, licença maternidade. As mulheres têm direito a 120 dias de licença maternidade. Também a média nacional das mulheres que acionaram esse benefício é de 6% em 2020. Como eu considerei que 95% dos meus funcionários são homens, então 5%, que é o restante, para dar 100%, são mulheres. Então, para você encontrar aqui em dias a quantidade de licença maternidade, é só multiplicar 120 dias vezes 6% vezes 5%, que deu 0,36. Vamos para o próximo. Faltas justificadas. São 2 dias. O funcionário tem direito a 2 dias de falta justificada. Aqui está escrito 13º salário, mas não tem que descontar. E o último aqui, que também você pode utilizar como os encargos trabalhistas, são dias de chuva. Então você pode consultar aí o Instituto Nacional de Meteorologia. Se por acaso a sua atividade, você faz em área externa e a chuva para totalmente sua atividade, você já pode incluir esses dias que você não trabalha por causa da chuva nos seus encargos. No meu exemplo aqui, eu não vou considerar dia de chuva, mas se você quiser, você já pode considerar aqui. Então vamos somar aqui os dias que serão descontados. Vamos pegar aqui de férias, até as faltas justificadas. Então são 98 dias. Então, para a gente contar aqui os dias efetivamente trabalhados no ano, é só pegar a quantidade média de dia no ano, que foi 365,25, menos 98 dias. Então a gente encontrou 266,81. O que é que isso significa? Que durante um ano, o seu funcionário, em média, vai trabalhar efetivamente 266 dias,81. Então agora a gente vai começar a calcular os encargos do ouriço e depois a gente vai passar para o mensalista. Para calcular agora fica simples, férias e adicional de 13º. Funcionário, além das férias, ele tem um adicional de 1/3 das férias. Então basicamente seria o seguinte: 30 dias são férias. 1/3 das férias seriam mais 10 dias, então são 40 dias. Então só você colocar aqui 40, dividir, aí agora você divide pelos dias efetivamente trabalhados, que foram 266,81. Então só dividir 40 por 266,81. Então tá aí o percentual dos encargos trabalhistas. Para férias adicional de 1/3, 14,99. Vamos para o próximo, repouso semanal remunerado. A gente sabe que o repouso semanal remunerado foi de 48 dias, então é só pegar 48, dividir pelos dias efetivamente trabalhados no ano. Dá 17,99%. Feriado. É só pegar a quantidade de feriado, que a gente já calculou que deu 11 dias, dividir pelos dias efetivamente trabalhados. Tá aí, 4,12%. Auxílio por incapacidade temporária. A gente calculou, achou 3,49%. Então você pega 3,49, divide pelos dias efetivamente trabalhados no ano. Então tá aí, 1,31%. Acidente do trabalho. A gente calculou, achou 3,31, basta dividir por 266,81. Então a gente encontrou aqui 1,24. Licença paternidade. A gente tinha encontrado licença paternidade 0,29. Então é só dividir por 266,81, que são os dias efetivamente trabalhados no ano.
E assim a gente vai fazer para todos os itens. Licença maternidade, a mesma coisa, 0,36 dividido por 266,81. Faltas justificadas, são 2 faltas, a gente divide pelos dias efetivamente trabalhados no ano. E o 13º salário, a gente sabe que é 30 dias, então é 30 dividido pela quantidade no ano, dá 11,3. Dias de chuva, como no meu exemplo não considerei, vai ser 0. Então aqui a gente já encontrou os encargos do horista, 51,89. Então vamos calcular o mensalista. No caso do mensalista, férias adicional de 1/3 vai ser igual ao horista. No caso do repouso semanal remunerado vai ser 0, porque esse benefício já está incluso no salário. No caso dos feriados, também a mesma coisa, já está incluso no salário. Auxílio por incapacidade temporária, também a mesma coisa. Acidente do trabalho, também igual ao do horista. O restante vão ser todos iguais, então vou copiar e colar aqui. Ó. Então tá aí, basicamente a diferença aqui do horista e mensalista vai ser isso. O repouso semanal remunerado e os feriados você não considera no mensalista. Então, o total do horista deu 51,89 e do mensalista deu 29,77. Então vamos lá, ó. Os encargos indenizatórios, o primeiro é o aviso prévio, que seria o aviso prévio indenizado. Eu coloquei a fórmula aqui e coloquei as letras de cada um dos valores. Eu vou explicar de forma geral, depois eu vou entrar em detalhe um por um. Então, para você encontrar o seu percentual do aviso prévio, é você pegar A, que é o período mínimo do aviso prévio, somar com B, que é o período adicional complementar. Você divide por C, que é os dias efetivamente trabalhados no ano, que a gente já calculou lá atrás, vezes 12, dividido por D. D é a permanência média do empregado na sua empresa, em meses, vezes E, que é o percentual de demissão de aviso prévio indenizado. Multiplica por 100 para calcular aqui em percentual. Então eu vou começar a falar de cada letrinha dessa. Ó. A primeira é o A, período mínimo de aviso prévio. Isso aqui é 30 dias. Então se você vai indenizar alguém com um aviso prévio indenizado, você vai ter que pagar no mínimo 30 dias. Porém, não é só isso. A cada ano que o empregado trabalhar na sua empresa, ele passa a ter direito a 3 dias adicionais. Nesse caso aqui, o outro parâmetro que a gente precisa considerar é a permanência média do empregado, que seria a letra D, permanência média do empregado na sua empresa. Então, se você também não tem essa estatística na sua empresa, quanto tempo em média o funcionário fica, você também pode utilizar as médias nacionais. Se você pesquisar, você vai encontrar de 9 meses a 3 anos. Por que essa diferença toda? Porque isso varia de idade, de região, da área de mercado, de atuação, do nicho. Então, se você não sabe da sua empresa, faça uma pesquisa de empresa similar à sua para você tentar encontrar esse percentual. No exemplo aqui, eu vou considerar hipoteticamente 18 meses. Então, vou considerar aqui 18 meses. Como a permanência média é 18 meses, então o funcionário ficou mais de um ano. Então, além dos 30 dias que eu considerei aqui na letra A, eu vou ter que pagar mais 3 dias adicionais. Então, tá aqui, ó. 3 dias adicionais. Dias efetivamente trabalhados no ano, que seria a letra C. A gente já calculou aqui em cima, então só dá um igual e copiar, 266,81. Já tá aí. E agora, por último, o que falta seria o percentual das demissões com aviso prévio indenizado. Média nacional, se você não sabe, é 56%. Mas a título de orçamento, eu vou considerar na minha empresa que 90% das demissões vão ser aviso prévio indenizado. Então agora é só a gente utilizar a fórmula. Todas as informações que a gente precisa estar aqui, ó. Então vamos lá, seguir a fórmula. Ó. Colocar aqui, ó, A, que é os 30 dias, mais o adicional de dias, né, complementar, que são 3 dias. Você divide por C, que é 266,81, vezes 12, divide por D, que é a permanência, que são os 18 meses, vezes o E, que é o percentual de demissões de aviso prévio, que é 90%. Eu não preciso aqui multiplicar por 100 percentual, porque aqui no Excel já está já com esse percentual, mas se você fizer na calculadora aí, você precisa multiplicar por 100 para transformar em percentual. Então tá aí, ó, 7,42. No caso do horista, é a mesma coisa do mensalista, 7,42 para horista, 7,42 para mensalista, tá bom? Deixa eu corrigir aqui, ó, mensalista. Então tá aí, o primeiro encargo indenizatório, aviso prévio, está pronto. Então vamos para o próximo aqui, que é a multa por rescisão. Quando você demite o funcionário com aviso prévio indenizado, você ainda tem que pagar um adicional de 40%. Eu coloquei a fórmula aqui, ó, multa por rescisão vai ser 1 mais o A
O A é a soma total dos encargos trabalhistas, vezes o B, que é o FGTS, o C, a multa rescisória por lei, que é 40%, vezes o percentual estimado de funcionários demitidos sem justa causa. Então vamos lá, o primeiro que a gente precisa encontrar aqui, a letra A, é a soma total dos encargos trabalhistas. Como a gente já calculou, é só copiar e colar, ó. Aqui, ó, 51,89%. E já vou pegar também do mensalista. Tá aqui em cima, tá aqui, ó, 29,77%. Então tá aí, a letra A, a gente já tem aqui os valores. Letra B, FGTS. Como a gente já calculou lá em cima, é 8%. Deixa eu só voltar aqui em cima, ó. FGTS, 8%, tanto por isso quanto mensalista. Então vou preencher aqui, ó. 8%, 8%. Multa rescisória por lei, que seria a letra C. Hoje é 40%. Então, você demitiu o funcionário, fez uma rescisão sem justa causa, você vai ter que pagar 40% em cima do FGTS. Então, tá aí 40%. Tanto por isso como mensalista, 40%. E a letra D, que é o percentual estimado de funcionário demitido sem justa causa, a gente já considerou aqui em cima que é 90% das demissões vão ser sem justa causa, então vou considerar o mesmo percentual, 90%, 90%. Agora é só aplicar a fórmula. Vamos lá, ó. A parênteses 1 mais o A, que é a soma dos encargos, fecha parênteses, vezes o B, que é o FGTS, vezes o C, que é a multa rescisória, que é 40%, vezes o percentual de funcionário demitido sem justa causa, que é uns 90%. Aqui no caso eu não preciso multiplicar por 100, porque no Excel já está considerando isso aqui como percentual. Mas se você fizer aí na mão, você vai ter que considerar os 50%. Então tá aí, ó, 4,37%, tanto para horista quanto para mensalista. Multa por rescisão, 4,37%. Então vamos para o próximo, que é a indenização adicional. Todo ano o funcionário ele tem um reajuste salarial. Então, se você demitir um funcionário até 30 dias antes desse reajuste, que é a data base, você precisa pagar uma multa. Então, essa indenização aqui já tem a fórmula, ó, A vezes B vezes 100. A é o aviso prévio indenizado, B é o percentual que estimamos pagar a multa do salário adicional. Então, o aviso prévio indenizado a gente já calculou. Vou pegar aqui em cima, ó. Aviso prévio indenizado, 7,42. Esse mesmo percentual, tanto do horista como mensalista, mesma coisa, 7,42. E percentual que estimamos pagar, eu vou considerar que as minhas demissões, 5% eu vou ter que pagar essa multa. Então, eu vou considerar aqui 5%. Então, agora é só utilizar a fórmula, que seria o A vezes o B. 0,37%. A mesma coisa a gente vai encontrar por mensalista. Então, tanto o horista como o mensalista vai ter o mesmo valor, 0,37%. Então, somando aqui os encargos indenizatórios, a gente encontrou 12,17%, tanto para horista quanto para mensalista. Então, vamos lá, continuando. Questão de encargos, a gente já fez os três, sociais, trabalhistas e indenizatórios. Porém, a lei ela ainda faz alguns encargos incidirem sobre outros. Então eu chamo isso de encargos cruzados. Então, ó, primeiro seria a incidência do encargo social sobre o trabalhista. Então, como a gente já calculou, é só multiplicar o social. A gente achou que em cima do horista 15,80 vezes o trabalhista. Tá aqui embaixo, 51,89. Mesma coisa a gente faz para o mensalista, deu 4,70. É só pegar um e multiplicar pelo outro, simples assim. Já está tudo calculado. Então vamos para o próximo, ó, férias sob o aviso prévio. Só a gente pegar as férias aqui em cima, ó, férias 14,99 vezes o aviso prévio, tá aqui, ó, 7,42. Só copiar e colar que a gente acha do mensalista. Então tá aí. O próximo é o 13º sob aviso prévio. Então vamos pegar aqui o 13º. Aqui, ó, 13º, 11,24 vezes o aviso prévio, 7,42. Tá aí, ó, 0,83%. É só multiplicar o que você já calculou lá atrás, é só multiplicar um pelo outro. E o último é o FGTS sobre o aviso prévio. Então pega aqui o FGTS, tá aqui em cima, FGTS 8%. Sobre o aviso prévio, que é 7,42. Copia e cola para mensalista. Então tá aí, ó. Horista deu 10,74, mensalista 7,24. Então todos os encargos tá aí, agora é só somar tudo. E aqui embaixo já tá o resumo, ó.
Encargos sociais totais, né? Tá aqui os sociais, trabalhistas, indenizatórios e cruzados. Paulista, a gente encontrou 90,59 e para mensalista 64,98. Então tá aí a forma de como você calcula o passo a passo de todos os encargos, tanto paulista quanto para mensalista. Espero que você tenha gostado. Se você não me conhece, meu nome é Jefferson, deixa um like, se inscreva no canal e se tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo. Valeu!